Faixa 6. Pobreza alegre. Minha mãe pensou em dar-me o nome de Pedro, por ser o santo do dia do meu nascimento, mas minha avó ponderou gravemente. Os Pedros são pedradas. Meu pai sugeriu o de Germano, em homenagem a meu avô, mas este, consultado, manifestou-se contrário, pois a sua vida era uma agonia, talvez influência do nome. Houve quem se lembrasse de Jorge, mas este nome foi logo excluído, pois o compadre, pessoa de muito prestígio na casa de engenho, sentenciou negócios com Jorge, Jorge na rua. Depois de muita hesitação, prevaleceu o nome de Felipe, nome de rei, que significa amigo de cavalos. Eu, para falar a verdade, não devia ser amigo nem inimigo de cavalos, mas Felipe assentava bem com Clantz. Felipe Clantz. Que tal? Perguntava meu pai satisfeito. Até parece o nome de um estudante de Heidelberg. O batizado foi na igreja do bairro, servindo de padrinhos os avós maternos, isto é, Germano Grobel e Dona Maria Anastácia Pereira Grobel. O registro civil, estabelecido pouco antes da República, ainda não tinha sido instalado no distrito. Por isso, o assentamento foi feito em Santos, num cartório. Semanas depois desses acontecimentos, que ouvi a saciedade da boca de meus parentes, com detalhes miúdos que só serviam para tornar ainda mais extensas estas memórias, meu pai, minha mãe e eu passarei a nos tratar assim, familiarmente. Regressamos à casa do morro, na conspícua cidade praiana. Ali, bem ou mal, mais mal do que bem, vivemos 4 anos. Foi, pois, em São Vicente, que eu comecei a perceber que existia, isto é, que era uma pequenina consciência individual boiando no mar das coisas. Minhas lembranças, recuando, vão prodigiosamente longe. Chego a lembrar de quadros e cenas infantis que, por ser de natural discreto, não vou enumerar nestas páginas. Meu pai, não conseguindo colocar-se, vivia de biscates, a escrita de uma loja por partidas singelas, a correspondência de um escritório de comissões, consignações e conta própria. Tudo o que caía na rede, em sendo limpo, era peixe. Minha mãe, em casa, ajudava-o com heroísmo. Cozinhava, costurava, remendava os nossos trapos. Era ela quem, diante da casa, lavava toda a roupa. Durante o serviço, que era feito de manhã, para aproveitar o sol e enxugar as peças no mesmo dia, eu ficava sentado num saco de aninhagem, sobre a grama, num retalho de sombra. Datam daqueles dias algumas das minhas primeiras e confusas recordações. Que idade poderia ter eu então? Pois assim mesmo, com um esforço de memória, consigo rever o quadro. A casa era ainda mais velha do que se dizia, de porta e janela. A porta tinha meia porta de tábuas de caixote. De um lado e de outro, alinhavam-se pequenas casinhas, todas muito parecidas umas com as outras. Esse correr de improvisadas construções ficava à beira de um barranco todo verde de vegetação, enfeitado de miríades de pequeninas corolas. Lá embaixo era um largo maltratado e quase deserto. Para lá do largo, o morro mostrando o esqueleto das lapas. No meio do largo, erguia-se uma capelinha, caiada, mas suja. Permanecia fechada o ano inteiro, só se abrindo uma vez, por ocasião da festa do Orago. Na parede dos fundos, com o intuito de alumiar o interior, viam-se 4 buracos formando o desenho de uma cruz. Os pássaros, com certeza, haviam feito lá dentro seus ninhos, porque, de manhã e de tarde, era aquela algazarra maluca à volta do humilde templo. Fui sempre de índole retraída, pouco sociável. Lembro-me de que, quando lá em casa apareciam as nossas tão escassas visitas, eu me metia debaixo da mesa do quarto e ficava a chorar, a espernear, até que os intrusos se sentiam demais e raspavam-se. Uma das minhas alegrias era, ao escurecer, ir para a escada cavada no barranco e ali, sentado no chão, esperar meu pai que voltava da cidade. Ele trazia sempre uns cobrinhos no bolso e ia fazer as compras para o jantar, levando-me pela mão. Ah, como eu gostava de ver as vendas do Tumiaru escassamente sortidas, mas
sempre apinhadas de caiçaras. Eles usavam calças de algodãozinho riscado, arregaçadas por cima dos joelhos, camiseta de lã, de várias cores, sem mangas, chapéu de palha, afunilado, de largas abas. Suas pernas e braços, de tão queimados pelo sol, pareciam de barro vidrado, como os alguidares. Passavam horas esquecidas na venda, a conversar e a rir, uns sentados na soleira da porta, outros nas caixas de cebolas ou nos sacos de feijão. Quando meu pai chegava comigo pela mão, fazia-se brusco silêncio. Então ele, depois de um cumprimento geral, dirigia-se ao dono do negócio. Seu Joaquim, como vai esta ladroeira? O homenzinho formalizava-se. Depois que suspendemos os fiados, a coisa vai melhor, como Deus ajuda. Enquanto a conversa prosseguia nesse tom, eu me punha a examinar a casa. O Joaquim acendia o lampião pendurado no teto. Ouviam-se, em diversos pontos, boa noite, boa noite, boa noite. A luz pálida que descia do abajur de esmalte, a venda enchia-se de maravilhas para mim. No centro da prateleira, mais alta, havia um pequeno oratório com um santo alumiado a lamparina de azeite. Mas o que me interessava principalmente eram aquelas mercadorias envoltas em papel de cor, tanta coisa maravilhosa e bonita. Principalmente aquela oleografia desbotada cuja significação só mais tarde vinha a compreender. O quadro era dividido ao meio. Numa banda, o vendeiro falido, com ar desanimado, apoiava a cabeça nas mãos magras. A burra estava vazia de dinheiro, mas cheia de ratos. E o coitado exclamava: "Eu he vendido a crédito." Na outra banda, o vendeiro gordo, rosado, próspero, pernas cruzadas, charuto fumegante, burra atolhada de moedas de ouro, exclamava: "Eu he vendido al contado." Quando eu fiz 3 anos, nós nos mudamos para um chalé de madeira, pintado de verde que devia ficar na Rua do Porto. Porta e janela. Uma escadinha de 3 degraus para o terreiro. Cerca com trepadeiras fanadas. Esqueleto de um caramanchão pobre de folhagens. De sua frente, via-se o cenário cheio de reflexos do Tumiaru. Um dos meus divertimentos era ir ao porto com minha mãe comprar conguitos. É uma espécie de bagre minúsculo de 2 ou 3 polegadas de comprimento, provido de galhas que terminam em ferrões serrilhados, mais espinhas do que carne. Ao escurecer, ouviam-se toques de buzina. Mamãe dizia: "Estão chegando os pescadores de bagrinhos." Nós 3 nos dirigimos ao porto, saltando na frente, fazendo xixi nas esquinas, barafustando por todas as portas abertas que encontrava. Ia um mosquito. Esse mosquito era um cachorrinho preto, muito magro, com uma pinta amarelada sobre o olho direito. Dessa pinta, não sei porquê, decorria o seu nome. Chegando ao porto, descíamos até quase a água negra como alcatrão. Algumas canoas estavam atracadas, encalhadas no Tijuco. Pescadores de torso nu, sob grandes chapéus de palha. Levavam um chifre à boca e dele tiravam sons compridos, macios, que enchiam o silêncio da hora. Vendiam uma cuia de bagrinhos ainda vivos, a saltarem, por 20 réis. E para os amigos, carregavam na mão, isto é, davam quase 2 cuias. Por isso, o local enchia-se de mulheres. Todas elas se conheciam pelos nomes, pelos apelidos, formavam roda, conversavam e riam. Nessas noites, comia-se bagrinho de caldeirada, com cheiro forte de alfavaca e coentro. Mosquito era meu companheiro de brinquedos. De manhã saía de casa comigo a saltar e a latir. Rolávamos pelos barrancos, derriçávamos as flores da beira da estrada, corríamos aos velhos muros onde viçavam amoeiras a cata de amoras. Na revolta de 1893, obrigaram meu pai a vestir farda, mas ele era pelos rebeldes, desertou. Ao que parece, ninguém deu por sua ausência. Eu, porém, ficava horas inteiras na porta, sentadinho na escada à espera que ele voltasse. E o mosquito ao lado, a gente conversava. Quando eu lhe perguntava alguma coisa, ele me olhava fito e agitava a cauda. Erguia uma orelha e abaixava a outra. Gania. Corria até a rua e voltava de novo para sentar-se ao meu lado. Nós nos compreendíamos. Uma tarde o mosquito chamou-me e disse-me: "Ele vem aí." Nem quis acreditar.
mas corri a cerca e espiei para o lado que o mosquito estava latindo. Um batalhão vinha marchando pela rua do porto. Era uma massa escura que avançava para mim, pendendo ora para a direita, ora para a esquerda. Os canos das espingardas também pendiam. Os rifles batiam nas pernas dos soldados. Liguei todas as coisas que tinham ouvido a respeito da revolta e depreendi que o mosquito tinha razão, isto é, que meu pai devia estar no meio daqueles homens. Quando o batalhão passou pela frente da nossa casa, pus-me a chamar por ele aos gritos. Vieram diversas mulheres e levaram-me para dentro, a chorar, a espernear, o mosquito rente. Terminada a revolta, meu pai voltou para casa. Na despensa, já não tinha mantimentos para o dia seguinte. No fumeiro, nem toucinho, nem galha de cação. Se ele demorasse mais, que seria de nós? Foi logo dizendo que passara todo aquele tempo pelos ranchos da Praia Grande. Contou proezas dos franco-atiradores que não tinham dó de ninguém e matavam praianos só para desenferrujar o cano da Reiúna. Dali por diante, a nossa vida piorou. Com a situação política perdera os biscates de que nós três vivíamos. E, como não tinha jeito para outros serviços, recomeçaram os dias de despensa vazia, de fogão apagado. Uma tarde, o mosquito no terreiro anunciou novidade. Latiu, latiu, latiu. Minha mãe veio lá do fundo para ver do que se tratava. Nem bem se aproximou da janela e exclamou: "Papai!" E meu avô lá fora queixou-se: "Úrsula, minha filha, onde é que vocês vieram morar?" Tinha sabido de tudo e correra em nosso auxílio. Levou-nos mais uma vez para sua casa, lá longe. O chalé foi entregue ao proprietário. Nossos trens foram de canoa. Só o mosquito ficou, chorando, sentadinho na escada de 3 degraus, a guardar a casa vazia. Coitado do mosquito. Eu senti uma saudade dele. Chegamos à casa do engenho numa noite de chuva, molhados até os ossos, entanguidos. Da estação até o terreiro, eu fui carregado nos braços do Preto Simeão. Esse antigo escravo da família ainda lá permaneceu por alguns anos depois da abolição. Aos 70 anos, arranjou um emprego na companhia telefônica como corredor de linha. Aos 100 anos, aposentou-se. Uma vez encontrei-o em certa sapataria de São Vicente, a experimentar calçado. Segundo adiantava, não queria artigo elegante. Sentenciava: "Nós, de certa idade, devemos deixar isso para os moços." Confessou ter 103 anos, mas o diacho do preto era pachola. Devia estar escondendo a idade. Gostei muito da casa de meus avós. Passava o dia no terreiro a vigiar os animais que pastavam, ou no quintal, onde havia algumas pitangueiras. Só entrava em casa a poder de chamados. E isso mesmo era para as refeições. Meu avô tinha um empreiteiro a quem todos chamavam de seu Adelino. Era português, chegado há pouco. Sentia um fraco por mim. À hora do almoço, à mesa posta, ele ia ter comigo e mostrava os mochos ao redor da mesa. "O menino quer sentar-se acolhi ou acolá?" Aquela linguagem era uma novidade, encantava-me. Num canto estava o armário escuro. Quando se abria, sentia-se um cheiro forte de canela e de cravos da Índia. Lá dentro, na segunda prateleira, havia sempre um doce para mim. Era cocada de ovos ou pão de ló, com o meu nome escrito em cima. Bondade da Preta Luzia. Nos belos dias eu fazia uma visita ao engenho. Aquela construção de pedra, telhado de 4 águas, larga porta sempre aberta, enchia-me de pavores. Por isso, ao aproximar-se, gritava para dentro: "Felisbino!" Lá morava de favor uma família de pretos chegada certa noite de serra acima. O pai chamava-se José do Céu, a mãe, Maria do Céu. Tinham alguns filhos de diversas idades, entre os quais aquele Felisbino, moleque, meu primeiro amigo. Ele aparecia na porta com a camisa para fora das calças, isto é, a vender farinha. "Quer lutar, Felisbino? Vamos a lutar!" E rolávamos na grama como 2 pequeninos atletas. Quando Nhá Maria do Céu ia para a cachoeira, lavar roupa, nós íamos em sua companhia. Ela à frente equilibrando na cabeça uma grande trouxa, nós atrás a trepar nas goiabeiras, a saltar as cercas, a nos escondermos um do outro nas touceiras do mato. Lá chegando, ela ajoelhava na tábua de lavar roupa e punha-se a ensaboar calças e camisas. Nós ficávamos na margem, a brincar. Aquele local era muito bonito.
Sombreavam-nos grandes árvores, sempre cheias de passarinhos. As águas cantavam sobre as pedras. Mais para baixo, a corrente represava e formava um poço que nos parecia profundíssimo, mas a água era tão clara que a gente via os peixinhos irem e virem, espertos, sobre o leito de areia fina. Felisbino, vamos nadar? Vamos nadar! Ele estava sempre pronto para tudo. Bom companheiro aquele. Mas a nossa natação não era no poço de águas transparentes como se possa imaginar. Nadávamos a seco, sobre os lírios do brejo. Essa planta é uma praga. Dá por toda parte. Seus talos herbáceos surgem do chão em touceiras. Essas touceiras unem-se umas às outras e, à beira das águas, formam verdadeiras ondas compactas de verdura. Nós nos atirávamos sobre elas e, imitando os nadadores, abríamos caminho a poder de grandes braçadas. Dali, saíamos saturados do seu cheiro forte de flores e de folhas. Não sei, mas é provável que, debaixo de nossos corpos, fugissem assustados, sem fazer-nos mal, os velhos e craquentos jararacuçus. Só à tarde, quando Nhã Maria do Céu estendia na relva a roupa ensaboada para quarar, é que voltávamos para casa, onde minha mãe se lastimava daquela calaçaria. Nas semanas de chuva eu ficava preso em casa. Devo confessar que o solar da família, embora velho, quase em ruínas, representava um modelo de ordem. Mas a minha presença era como um pé de vento. Meu avô, segundo seu costume, passava tardes inteiras na sala de visitas, deitado no sofá de palhinha, lendo os jornais. Meu tio, senhorzinho, que era louco pela criação, punha um saco de aninhagem pela cabeça e andava no pasto a recolher os bois da mangueira. Minha tia, senhorzinho, havia casado com uma moça do bairro. Irritava-se toda ao ver que eu botava por água abaixo a bela arrumação de sua casa. Mas essa irritação não durava muito. Ela, sem filhos, pelava-se pelo sobrinho. Minha avó, um pouco por ser verdade, outro pouco para enquisilar a nora, achava graça naquelas travessuras. Chegava-se mesmo a dizer que ela me encorajava. Escolástica, a nora, entre risonha e agastada, censurava-a. Não que sim, Dona Maria. A senhora parece que tem gosto nas artes do Filipinho. Por essas e outras, a casa do engenho era um encanto para mim. Lá gozava de toda a liberdade. Mas, como no paraíso, havia uma coisa que me era terminantemente proibida: mexer com alguns guardados. Essa proibição assim designada referia-se a objetos que, havia muitos anos, se empoeiravam na sala de visitas. Tratava-se de uma caixa de ébano, roída pelo tempo, coberta por toalhinha de crivo. Sobre ela, um leque de barbatanas e um bocal de vidro sem rosas. Em toda a casa, só aquilo me era explicitamente defeso. Por isso mesmo, nos primeiros dias, passei compridas tardes de chuva a namorar os misteriosos objetos. Que seria aquilo? Que esconderia aquela bonita caixa? Naturalmente, segredos terríveis, impenetráveis à minha pobre compreensão de menino de pouco mais de 4 anos. Certa noite não resisti. A família tinha acabado de jantar e ficara a conversar à roda da mesa. Lá de dentro, vinham conversas e risadas. Aproximei-me do consolo, pus de parte o leque desmantelado, o cristal viúvo, e a caixinha preta apareceu tentadora diante de meus olhos. Puxei a toalha de crivo. Sobre a tampa de esmalte brilhou a pintura que outrora fora de cores vivas, um ramalhete de flores silvestres, azuis e vermelhas, atado por fita esvoaçante na qual se liam palavras misteriosas, escritas a ouro, mas as flores já estavam quase apagadas, a legenda prestes a desaparecer. Forcei o fecho. A tampa levantou-se por si mesma. Na parte interna havia outra pintura ainda mais bonita. Um parque com velhas árvores, um poial de pedras, um velho portão florido, o príncipe de gibão verde, bofes de renda, cabelos empoados, estava escondido atrás do muro e espiava a princesa, de grande saia cor-de-rosa, cinturinha de vespa, cabelos brancos de pó de arroz. Ela, julgando-se só, desfolhava pensativamente um malmequer. Fui ao corredor e espiei a varanda.
a fim de certificar-me de que as pessoas da casa não cuidavam de mim. Todas continuavam à roda da mesa, entretidas nas conversas. Mais seguro, voltei ao local do crime. A caixa lá estava mostrando a segunda tampa, que era metálica, com desenhos em tinta preta. Mulheres de pernas magras e saiotes engomados equilibravam-se nas pontinhas dos pés. Ao lado desta última tampa, num compartimento estreito, brilhava a manivela de dar corda. Movia diversas vezes. Fazia assim, racket, racket. Tive medo de que aquele ruído chamasse a atenção do que estavam distraídos na varanda. Parei e escutei. Ninguém tinha dado conta da minha travessura. A família continuava lá nos fundos da casa, à roda da mesa, sorvendo o café. Dei corda até o fim. Mas quando soltei a manivela, ouviu-se um zumbido de maquinismo e a caixinha se pôs a tocar uma música alegre, festiva, que me embeveceu. Quando a música cessou, lembrei-me da proibição e voltei-me assustado para trás. Vovó estava na porta da alcova. Tinha arrepanhado a cortina de gitão azul e, meio zangada, meio divertida, censurava-me. Que ruindade! Mexendo nos guardados da vovó! Com o auxílio do vovô Germano, meu pai alugou a casa da ponta do morro, perto do atoleiro. Naquele tempo, só havia, por assim dizer, a estrada que atravessava o bairro. Dela partiam caminhos para os morros, os bananais, as chácaras. Começavam a esboçar-se as primeiras praças, nas cabeceiras da ponte ou na proximidade da estação da estrada de ferro. E as primeiras ruas, que eram os caminhos mais antigos, ladeados de modestas construções e de muros de chácaras. Tinham nomes humorísticos que o povo dava. No atalho da pedreira, todas as noites as velhas fumavam no pito, sentadas à porta de seus casebres. Era essa a primeira via pública com placa. Uma placa improvisada com tábuas de caixote com tinta de pintar carroça. Dizia assim, Rua do Pito Aceso. Também ainda não havia numeração. As casas naquele bairro, como no Paris de Catarina de Médicis, eram conhecidos pelos nomes dos donos ou por alguma particularidade que as distinguia. Dizia-se, por exemplo, a Casa do Chafariz, a Casa dos Bambus, o Chalé do Chico Pinto, o Sobrado do José Maria. Esse sobrado era muito pitoresco. Ficava para lá do pontilhão sobre o Rio Pequeno. Todo branco, telhado de 4 águas, janelas de uma só folha, pintadas de azul. A parte baixa era tomada por um grande arco por onde se via o quintal, todo plantado de bananeiras. Por aquele arco, entravam e saíam as carroças de lenha para a cidade. Na parte lateral havia uma venda onde se reuniam os canoeiros do braço do rio, tiradores de folhas de mangue para os curtumes. A casa que meu pai alugou era conhecida como a Casa do Joaquim do Pico. Ele foi à cidade, dirigiu-se aos interessados e de lá trouxe as chaves da nossa futura residência. Mas isso de chaves não passava de um modo de dizer. Para entrar nela, era só empurrar a porta. E quando aparecia um intruso, as cabras, as galinhas e os cachorros da vizinhança que lá se reuniam dispersavam-se à pressa, assustados. Ficava, como disse, bem na ponta do morro, onde começava o atoleiro. Construção antiga, chata, coberta de telhas negras, caiada em outros tempos e com uma barra de alcatrão, de meio metro, barra preta que a intempérie tornara esverdeada. 2 portas à direita, 2 janelas à esquerda, logo a seguir uma cerca de varas apodrecidas, coberta de bertalhas. O morro era muito empinado, coberto de capoeira. Começava no quintal. Ao lado do morro estendia-se o charco, onde vicejavam as caixetas, as imbaúbas, e medravam loucamente os lírios do brejo com suas flores alvas meladas ao sol. Nos fundos da casa havia uma fonte onde os moradores se abasteciam. Para falar a verdade, não passava de um buraco. Descia-se por escadinha estreita praticada no barranco. Lá embaixo, tinham construído um tanque de tijolos, revestido internamente de cimento. Estava sempre cheio de água limpa, que mais parecia cristal. Durante o tempo que a casa passara desalugada, enchera-se de limo. Os guarus escondiam-se por entre as mucilagens que lembravam cabelos verdes. Diante das portas passava a estrada de rodagem. Essa estrada, nos fins do século passado e começos deste, era um caminho de tropa. Cortavam-se sangas,
córregos e riachos, e sempre havia lama revolta, pela altura dos artelhos, mas para quem gostava de paisagem, era muito linda. Aqui era sombreada de bambuás estralejantes, batidos de chapa pelo sol, castigados frequentemente pelo vento noroeste. Ali começavam uma sebe de espinheiros, muito graciosos, que uma vez por ano se tornavam brancos de flores. Do lado de baixo, perdia-se na cabeceira da ponte, calçada de grandes pedras chatas, polidas pelas unhas dos bois e pelos tamancos dos transeuntes. Do lado de cima, barafustava pela serra, orlada de barrancos cobertos de samambaia, de amoreiras, de lírios do brejo. Em certos pontos, os jacatirões inclinavam-se sobre ela, sempre floridos, atapetando o chão com as corolas roxas que o noroeste desprendia de suas copas. O Joaquim do Pico, que havia dado nome à casa, era um ilhéu. Durante muitos anos, ali tivera modesta venda, onde os boiadeiros, os andantes e as pessoas das proximidades paravam para comprar o palmo de fumo em corda ou beber o martelo de cana. Depois que enviuvara, ficou só. Nunca se afastou do balcão e, como não vendesse fiado, muita gente acreditava que ele, lá nos fundos, debaixo da cama de esteiras, tivesse dinheiro escondido. As comadres falavam mesmo de certo pote de libras esterlinas enterrado num canto do casebre. E assim ele foi vivendo. De velho que era, ficou velhíssimo. As mãos trêmulas mal podiam despejar a pinga no copo. A língua perra só conseguia recusar os fiados. Já contava bem uns 85 anos, quando aquilo se deu. Certa manhã, as duas portas do negócio não se abriram como de costume. Um boiadeiro, que passava pela estrada, bateu na porta com o cabo do relho, mas o Joaquim do Pico não veio atendê-lo. Depois, o preto Januário veio comprar fumo. Nada. Pessoas que iam e vinham pela estrada assustaram-se. O velho estaria doente? Teria morrido durante a noite? Ali pelo meio-dia, a curiosidade já se tinha avolumado de tal sorte que o inspetor do quarteirão, com um testemunho de pessoas gradas do lugar, forçou a porta e entrou. Por toda a parte via-se a desordem de uma procura à pressa. Móveis virados, mesas arrastadas, armários com as portas abertas. Os visitantes ficaram com o coração pequenininho. O inspetor de quarteirão entrou no quarto de dormir e encontrou-o na mesma desordem. A cama tinha sido arrastada para fora do lugar. A grande canastra de couro estava aberta, com as roupas atiradas pelo chão. E atrás da cama, o Joaquim do Pico, de bruços, uma corda no pescoço, esganado. Estabeleceu-se logo que um andante, sem eira nem beira, daqueles que desertavam do navio ancorado no porto e passavam alta noite pela estrada, tinha forçado a porta do quintal, fechada apenas com a taramela, e assassinara o ilhéu na esperança de roubar-lhe as economias. No entanto, algumas pessoas sensatas balanceavam a cabeça e hesitavam em aceitar o alvitre. Objetivavam elas. Se fosse um andante, pessoa de fora, não revirava a casa, pois não tinha notícia do dinheiro escondido. Depois da morte de Joaquim do Pico, naquelas circunstâncias, a casa permaneceu fechada muitos anos. A cumeeira vergou, as telhas afastaram-se, dando lugar a enormes goteiras. Dentro chovia, como na rua. O quarto e a sala, que eram assoalhados, ficaram cheios de buracos por onde espiavam as ratazanas. A porta lateral caiu, a horta, onde havia também umas roseiras, virou matagal. De noite, quem passava por ali estugava o passo, com medo de assombração. Foi nessa casa que meu pai abriu uma vendinha. As duas portas, como outrora, serviam ao negócio. As duas janelas e a porta lateral serviam à residência da família. Durante 15 dias, um carpinteiro andou por ali a colocar folhas de portas e janelas, fechaduras e ferrolhos, mas a casa não tinha conserto. Meu pai não mostrava jeito para o comércio. Por isso aceitou o senhor Manuel Duarte, que era muito entendido no ramo. Baixo, pálido, careca. Falava por todas as juntas. O bairro inteiro conheceu-o logo por Maneco. E quando o apelido não bastava, havia quem acrescentasse logo o Maneco Careca. Então toda a gente sabia de quem se tratava. Nos primeiros dias ele foi à cidade, conversou em particular com os fornecedores e as carroças começaram a chegar, cheias de mercadorias.
Tudo iria muito bem se não fosse o cabuloso temperamento de meu pai. Ele não tinha noção de dinheiro. Era a credulidade em carne e osso. Não sabia dizer não. Seu desapego pela pecúnia era para o maneco careca. Uma coisa apocalíptica. Falava da sua mão furada como o do fim do mundo que anos depois deveria dar-se a 13 de novembro de 1899. Mas felizmente não se deu. A vendinha tornou-se tão procurada que, ao alvorecer, os tiradores de areia do rio e de folhas de mangue iam bater-lhe a porta para fazer compras. Cada freguês, fosse ele quem fosse, tinha a sua caderneta. Até o João Preguiça. No fim do mês, lá vinham as lamúrias, os pedidos de espera, os compromissos formais de que no dia 15, sem falta, ele acedia, e acedendo, a conta continuava aberta. O maneco, que tinha experiência do ramo, reprovava. Frederico, o que a má cabeça faz, o corpo paga. E o sócio, nada de emendar-se. Um dia, o maneco viu que as coisas iam de mal a pior. Pediu uma certa quantia pela sua parte. Quantia que lhe foi dada sem regatear. E retirou-se sem quebra de amizade. Mas lá consigo, prognosticando mau fim para o negócio. E tinha razão. Sem a careca do maneco, que era muito benquista na Rua do Sal e adjacências, sem a sua prática do ramo, que já sabia dar piparotes amigáveis na barriga dos fornecedores, foi tudo por água abaixo. Um dia, a venda não abriu. Embalde, os fregueses madrugadores lhe bateram a porta. E daí, abrir para quê? Lá dentro já não havia mais nada para vender. Guardo longínquas, mas deliciosas recordações daquela venda. No balcão, ao pé da balança, havia uma bala de papel parto para embrulho. Essa palavra bala, que nunca mais ouvi em tal sentido, desprendeu-se da memória como o torrão que cai quando a gente vai mexer num quadro que ficou meio século no mesmo canto. Foi sobre esse papel pardo que eu, aos 5 anos, comecei a rabiscar as primeiras garatujas. Aprendi a ler deitado no chão de bruços, sobre o Diário de Santos e a Tribuna do Povo. Sou muito grato aos anúncios de leilões, de teatros, de navios e de algumas casas, como aquela elegante loja Flor de Maio, à rua direita, entre a casa de banhos de José Cabaleiro e a esquina da Rua do Comércio. Não pelo conteúdo desses anúncios, mas pelo tamanho dos tipos em que eles eram compostos. O maneco, observando que eu tinha cabeça para aquilo, trouxe-me da cidade, embrulhada num papel cor-de-rosa, muito bonito, a Cartilha da Infância, do professor Tomás Galhardo. Foi um achado para mim. Todas as manhãs e todas as tardes que Deus dava, eu conduzia para a beira da estrada a cadeirinha de balanço que vovó me havia dado num aniversário, e ali, de livro aberto, ficava intimando, com ares de quem de fato sabia ler, Mestre Antônio Francisco Ribas, que tinha uma escola particular no caminho do morro, achou graça naquilo e disse à minha mãe que estava na janela. Comadre Úrsula, mande o menino à minha escola? Ele, como o senhor está vendo, é estudioso, mas está ainda muito novinho. Não faz mal? Em pequenino é que se torce o pepino. Nessa idade é que a gente os desasna com maior facilidade. Ainda me lembro vagamente de meu mestre. Era um velho alto, magro, vestido de brim de Minas. O brim de Minas era um tecido resistente, tingido de cor de oca, com delgadas listras pretas. Durava anos. A escola ficava no caminho do morro, para lá da ponte. Éramos uns 15 ou 20 meninos, bancos de madeira compridos que iam de um lado a outro da sala, deixando apenas corredor para a passagem. Seu mestre dava aulas sentado a uma mesinha que seria como as demais do bairro, se não estivesse coberta por um pano bonito cujos desenhos eram as letras do alfabeto. Sobre a mesa, o tinteiro chato, a caneta e alguns lápis. Lá estavam também a palmatória, a varinha de marmeleiro e um caramujo dos grandes. Esse caramujo era geralmente chamado de licença. Aluno que saísse durante a aula tinha de levá-lo consigo, para evitar que 2 ou 3 se afastassem ao mesmo tempo. Seu mestre, dá licença de ir lá fora? Pode ir, mas leve a licença. Todas as manhãs, o João da Antoninha, neto de Nhá Mariquinha viúva, me levava à escola. Aquilo para mim era um passeio, o mais belo passeio do mundo.
A gente atravessava a ponte e via lá embaixo as chatas carregadas de areia. Nas margens, os ranchos dos batedores de mangue. Eram uns homens que viviam no Tijuco. Entravam com a canoa pelos alagados cobertos desses arbustos e derriçavam as suas folhas, enchendo com elas a canoa. Nas zonas em que já não havia mais folhas, cortavam os próprios arbustos e levavam o seu carregamento para os barrancos próximos à ponte. Moravam ali, em ranchos abertos, ou com 3 paredes apenas. Na frente do rancho estava empilhada a galharia do mangue. Eles o cortavam em tarolos de palmo e meio. Depois, com macetes, tiravam-lhe a casca grossa e negra de tanino. A casca era vendida para os curtumes, os tarolos. Depois de rachados ao meio, serviam de lenha para a cozinha. Entre os batedores de mangue, eu lembro do Mané Florentino. Era um preto baixinho, capenga e com a barba branca pela altura da cintura. Quem o tivesse visto uma vez jamais poderia esquecê-lo. Depois da ponte, eu e o João da Antoninha entrávamos pela rua do Pito Aceso. De um lado e outro do caminho, um mar de lírios do brejo. A escola ficava num corte praticado no morro. Diante da porta, lá embaixo, passava o rio. Nos areões, homens trabalhando com paz. As chatas carregadas de areia ou de cachos de bananas passavam lentamente, impelidas pelos remadores, alguns dos quais cantavam. No fim do ano, meu progresso envaideceu o mestre Francisco Antônio Ribas. Foi à nossa casa e levou um dos meus traslados, onde, com muito boa vontade, já se compreendia alguma palavra. Devo pôr de parte a modéstia e confessar que aquele triunfo andou de boca em boca entre as pessoas da família. Mas a vida na casa do Joaquim do Pico não ia no mar de rosas. Fechada a venda, que bem ou mal nos abastecia, os atacadistas a cobrarem com renitência os antigos fornecimentos, conhecemos dias de penúria, noites de frio. E tínhamos muito cuidado em simular a abastança diante dos da casa do engenho. Questão de pudor ou capricho, mas a minha avó adivinhava, ou parecia adivinhar. De quando em quando, a preta Luzia chegava afobada. Dona Mariquinha mandou esse frango, depenado, sapecado e pronto para botar na panela. Disse para reparar como está gordo. Ou então, Dona Mariquinha mandou pedir para irem jantar hoje lá em casa, que ela fez moqueca de camarão. Que camarão, Luzia? Ué, camarão que a gente peneirou na borda da cachoeira. Mas aquilo não bastava. Era preciso vestir, calçar. Santos é uma terra de grande calor. Lá só faz frio quando a gente não tem coberta. Guardei por longos anos a lembrança de umas noites frias, passadas na casa do Joaquim do Pico. Nosso cobertor era o que restava de uma formosa capa que meu pai, 8 anos antes, trouxera da Alemanha. Foi preciso instalar uma telha com brasas no quarto. Alta noite, eles se levantavam para tomar um golinho de café, que café esquenta o corpo. Quando eu contava 6 anos, tive uma grande surpresa. Certa noite, fizeram-me dormir na sala porque mamãe estava doente. No dia seguinte, de manhã, corri ao quarto dela. Lá estava a Pedrina, filha de Sinhá Rosa Santa, que me apresentou um menino lourinho e chorão. Felipe, beije seu irmãozinho. Não gostei daquilo, mas logo depois mostrei-me disposto a tratá-lo bem, pois, como me disseram, deveria ser um companheirinho com quem eu poderia brincar. Escolheram-lhe o nome de Silvio e ele ficou sendo Silvinho para sempre. Com o nascimento do segundo neto, filho de Úrsula, Germano veio a saber de nossa amargurada existência. Ele tinha terras a perder de vista, mas essas terras nada ou muito pouco produziam. Na sua bolsa, o dinheiro não ia além das necessidades cotidianas. Era rico em terras, mas, naquele tempo, as terras não davam, tiravam. Cada ano era uma luta para pagar os impostos, sempre atrasados, pois assim mesmo ele procurou socorrer-nos. Foi à nossa casa, sentou-se na sala, acendeu um cigarrão de palha de bananeira, explicou tintim por tintim a situação em que se encontrava e acabou entregando a meu pai o sítio do Salvador, de bananais esgotados, para que ele plantasse bananais novos e replantasse os velhos. A fim de auxiliá-lo nos primeiros passos, marcou-lhe uma mesada de 200 mil réis, dinheiro forte de 1897, com que sustentasse a mulher e os filhos e pudesse trabalhar com desafogo.
Deu-se então o inesperado. Aquele moço que não tinha apego ao dinheiro nem às propriedades mostrou-se trabalhador, paciente e tenaz. Comprou uma canoa, admitiu 2 canoeiros e deitou mãos à obra. De noite, minha mãe cozinhava para os camaradas. O fogão de casa não comportava os caldeirões. Por isso, preparava o rancho numa fogueira bem no centro da varanda de chão batido. Aos lados da fogueira, 2 forquilhas numa vara. Da vara, pendiam os caldeirões de feijão, de arroz e de carne seca com batatas. Durante a noite, os 2 revezavam-se no serviço, levantando-se de hora em hora para botar lenha no fogo ou para ver se o feijão estava pegando no fundo. Ao alvorecer, os canoeiros vinham bater à porta da casa do Joaquim do Pico. Cada um deles tomava seu caldeirão, seguindo para a ponte, onde estava a canoa. Depois, a canoa subia o rio encachoeirado de Tupavás, até o sítio do Salvador. Muitas vezes, quando lá chegavam, ainda havia estrelas brilhando no céu. Um domingo muito bonito fomos visitar o Eládio, um homem que tinha abandonado o café para dedicar-se ao sítio no caminho do morro. Meu pai dava-se muito com ele. Sempre que passava diante de nossa porta, dizia a meu pai: "Ô Frederico, quando é que você leva a mulher e os filhos lá em casa?" Aquele dia, sem ter feito projetos, eles resolveram aceitar o convite. Saímos depois do almoço. Meu pai na frente, carregando o Silvinho, minha mãe atrás, parando, cumprimentando os conhecidos. A estrada estava enxuta. Os lírios do brejo debruçavam-se, floridos, sobre as margens. Os fios telefônicos cantavam ao vento como cítaras. De quando em quando, meu pai estacava no caminho e explicava muita coisa à minha mãe. Ela nascera e fora criada no bairro, mas era uma bobinha, não sabia nada. Meu pai era o contrário. Tinha andado sempre lá tão longe, mas sabia tudo. Conhecia o bairro como as palmas de suas mãos. Subimos até a ponte. As lajes redondas do calçamento estavam limpas, polidas pelas unhas dos bois, pelos tamancos dos transeuntes. Quando chegamos lá em cima, meu pai começou a falar sobre a importância da ponte na vida do bairro. Guardei as suas palavras e, com o correr do tempo, verifiquei que ele sabia o que dizia. As cidades têm os seus clubes, as suas confeitarias, os seus pontos de reunião. Os bairros, por sua vez, têm banda de música, grupo dramático e recreativo, café com mesas e cadeiras. Nosso povoado não tinha nada disso, mas em compensação, tinha a cabeceira da ponte. Essa ponte era velha, toda construída de vigas de madeira pintadas de alcatrão. Resistia galhardamente à fúria das enchentes que, no passado, tinham arrebatado outras pontes. Era alta, assoalhada de grossos pranchões, parecia dormir sobre o rio, embalada pelo queixume das águas que, noite e dia, investiam contra as pilastras de pedra. Numa e noutra margem, terminava em muralhas de alvenaria, pintadas a piche. Essas muralhas tinham largos alicerces que serviam de bancos aos seus frequentadores, mas ninguém cuidava de carpir a cabeceira da ponte. Por isso, de um lado e de outro da estrada, medravam as guaximas. Não raro sobre as muralhas, entre 2 lajes de granito espremido, brotava um pezinho de jacatirão da serra, que logo florescia e dava graça àquela construção escura. Entre a cabeceira do lado da serra e a cabeceira do lado da estação, não mediava apenas o rio, mas um abismo de convenções sociais. O lado da serra era dos pés rapados. O lado da estação era das pessoas gradas do bairro, uns homens direitos, até certo ponto abastados. À tardinha, quando o sol amainava e as sombras dos morros começavam a espichar-se sobre a estrada, os conversadores iam chegando. Roupa de algodãozinho riscado, camisa de chita aberta no peito, sem chapéu, arrastavam os tamancos novos. O Bernardino da carpintaria chegava primeiro. Afrouxava o cigarro de palha, acendia-o vagarosamente com o isqueiro e dispunha-se a fazer as honras da casa. Logo depois, aparecia o Sebastião, oficial de justiça reformado. Veio assinar o ponto, seu Sebastião. Ora, se... Pedia-lhe fogo, discutiam fumo. Dali a pouco, batendo os tamancos nas pedras, lá vinha o capitão Cirilo. Capitão era modo de dizer, terceiro piloto da marinha mercante, afastado da ativa por não andar bem da cabeça. Um dia falava demais, outro dia falava de menos. Ninguém lhe arrancava uma palavra da boca.
Não demorava muito e lá vinha o Tibério, professor particular, e o cabo Ananias, comandante do destacamento local. Ferravam na conversa e o tempo ia passando. Lá pelas tantas, à porta de um barracão construído ao pé do barranco e que era padaria, surgia um espanhol gordo, de avental, mangas arregaçadas e se punha a treler com eles. Las cortes están reunidas. Los concejales trabajan. Era o Julio Rodrigues e Rodrigues, padeiro do bairro. Então a conversa animava-se. Ia pela tardinha até aparecerem as primeiras estrelas. Essa turma, porém, detestava a outra cabeceira da ponte. E tinha carradas de razões para isso. Lá só havia 3 conversadores, indivíduos suspeitos, gente da pior espécie. Entre si, os de cá haviam apelidados os de lá de os Joões. Eram, de fato, 3 Joões. O João Tralha, o João Patiola e o João Preguiça. Vadios e desordeiros. Não tendo onde morar, estabeleceram-se ali, numa invejável camaradagem. Viviam lá embaixo, no barranco do rio, debaixo do soalho da ponte. Mas, por assim dizer, passavam o tempo cá fora ao sol como lagartos. João Tralha tinha sido soldado. Era miúdo, retaco, de barba preta para frente. Dizia-se que, por dar cá aquela palha, lanhava um freguês a navalha. Quando entrava numa venda e se punha a beber, saía desordem. João Preguiça era diferente. Muito magro, muito alto, muito amarelo. Trazia o paletó pendurado às costas sem vestir. O chapéu fortemente puxado para os olhos. Fizesse calor que fizesse, ele estava sempre a tremer de frio e a cuspinhar para o lado. Tinha fama de lobisomem. As comadres evitavam ficar até tarde na rua para não encontrar o João Preguiça numa encruzilhada, transformado em cachorro preto. O último da trinca era o João Patiola. Cara de criança, barriga proeminente, vestido de molambos. Sabia cozinhar, sabia também onde ir buscar os pitéus com quem os 3 banqueteavam. Caminhando por essa cabeceira da ponte, vimos do outro lado da muralha um penacho de fumo. Meu pai teve curiosidade de saber de onde ele partia. Trepou nas pedras e espiou o matinho do porto com lírios, cambarás e até alguns pés de mamona, e nos chamou para ver. Num fogão de 3 pedras, ardia excelente lenha de mangue, talvez surrupiada dos ranchos mais próximos. Sobre esse fogão improvisado, uma lata daquelas que outrora vinham com banha, fervia animadamente. Embora a manhã estivesse quente, o Preguiça, sentado numa tripeça, aguentava fogo. O Tralha dormia debaixo de uma touceira de cambarás. Dele só se viam as canelas escuras, os pés avermelhados de barro. O Patiola voltava do rio com uma galinha na mão, já depenada, aberta pelas costas, mostrando a gordura dourada. Meu pai mexeu com ele. Ô Patiola, essa galinha não é do meu galinheiro? Só então o vadio levantou a cabeça para ver quem o espiava. Reconhecendo meu pai, pôs-se a rir. Não perguntei quem era o dono. Ia passando pela estrada, ela começou a dançar na minha frente e eu, zais! Veja como está gorda. Mal comparando, até parece leitão. Aqueles homens eram assim. Quando faltava a roupa de um varal, as galinhas de um poleiro, o leitão de um cercado, ninguém perdia tempo em ir procurar aqui ou ali. Chegava à cabeceira da ponte, olhava para baixo e perguntava: Patiola, foi você quem esteve lá em casa? O Patiola não mentia. Estive ou não estive. O que ele afirmava podia jurar-se sobre os evangelhos. Quando o furto tinha sido obra sua e de seus companheiros, era sempre possível dar um jeitinho. Em se tratando de roupa, fazia concessões ao legítimo dono. Por uma pratinha de 10 tostões, atirada lá de cima, ele devolvia tudo, pedia desculpas. No caso de leitão, apresentava a metade, já limpa e preparada. Era só botar de vinhadalhos. Bons rapazes, afinal, criminosos, mas benquistos. Pessoas novas no lugar, ainda desconhecedoras do tácito entendimento, ao se sentirem lesadas num chapéu ou num par de botinas, iam à outra cabeceira da ponte, a cabeceira respeitável, e apresentavam queixa ao cabo Ananias. Este fechava a carranca e, depois de consultar os botões, declarava ao desavisado postulante: Furto, mas neste bairro não há ratoneiros. Em todo caso, vou agir. O queixoso ia-se embora. Ele atravessava a ponte,
chegava à outra cabeceira, à mal vista, trepava na muralha, espiava para baixo. Patiola, que diabo de história é essa de um par de botinas daquele lambisgoia da cidade, que se mudou para o cortiço do Funca? O Patiola ficava perplexo. Botinas? Não sabia. Depois de longa consulta à memória, desembuchava. Ah, já sei. Vai ver, são estas. Ia lá embaixo e trazia umas botinas amarelas. Devem ser estas. Pois pode levá-las. Não valem nada. Iam passando sozinhas aí pela ponte. Eu pensei que estavam perdidas. Arremedei em Ambu e elas vieram no pio. De 6 em 6 meses, mudava o destacamento. Vinha outro cabo como comandante. Até se restabelecer o pacífico entendimento, os 3 vadios iam parar com frequência no posto. Mas já eram familiares do xadrez. Nos primeiros dias, ficavam à janela da grade, a treler com os que passavam. Conheciam todo mundo. Psiu, o transeunte voltava-se para trás. É com você mesmo. O homenzinho atendia ao chamado e aproximava-se do posto. Logo encontrava as 3 caras conhecidas a lhe sorrirem, por entre as grades. — Que isso? Estão presos? Foi um engano do novo cabo. O Patiola, que sabia ser amigável, passava-lhe a garrafa com um atilho de barbante no gargalo, a fingir de garrafa de querosene. Vá à venda do Chico Pinto e peça uma garrafa de querosene, para a gente alumiar o xadrez. Diga que é para mim. Eu tenho caderneta. Ao pronunciar a palavra querosene, o Patiola piscava significativamente ao mensageiro, de modo que este, logo depois, voltava com a garrafa pendurada no dedo mindinho. O soldado que estava sentado à porta olhava feio para ele. — Que é isso? — Querosene, como você está vendo. Naquela noite, os que passavam pelo posto viam o xadrez muito animado. Falatório, cantoria, até mesmo uns acordes de violão. Se a reclusão dos 3 alegres rapazes se prolongava por mais de 3 dias, eles acabavam mandando um pedaço no posto. Patiola, sob a promessa de comportar-se, ia à cozinha e improvisava opíparos, banquetes para o destacamento. Tralha tomava da linha e ia para a barranca do rio, de onde, honrando a palavra dada, voltava com fieiras de peixe. E o Preguiça, que também tinha os seus préstimos, improvisava uma grande vassoura de guaximás, varria o posto, carpia o quintal. Dali por diante, tornavam-se uma espécie de pensionistas, com entrada e saída livres. E as suas voltas iam se tornando sempre mais espaçadas, até que deixavam de aparecer. E ninguém corria a prendê-los de novo. Dentro de 1 mês, o velho entendimento entre eles, a autoridade, a igreja e o povo estava restabelecido para a felicidade geral do bairro. Mas, voltando ao assunto, nós passamos aquela tarde de domingo no sítio do Eládio, no caminho do morro. No porto havia uma canoa velha. A água não chegava a 2 palmos. O fundo era de areia branca, tão limpa que a gente, debruçando-se, via os peixes miúdos passarem em cardumes. Meu pai embarcou-nos nessa canoa e levou-nos rente à margem até a primeira curva do rio, onde havia ingazeiros. De volta, encontramos a mesa posta, um bule de louça de café, pratos e bolinhos de farinha de milho, grossas padas de pão, cobertas de manteiga. Eu já tinha andado pelo quintal a comer goiabas, a catar amoras nas cercas. A mulher do Eládio era muito amável. Tinha uma voz macia que até fazia bem aos ouvidos. Sabia muita coisa do bairro. O casamento de um, o noivado de outro, as bilontragens de muita gente. Era o marido quem lhe contava essas novidades. Já à boca da noite, eu estava no balanço da laranjeira. Meu pai chegou à porta do quintal e gritou para mim: — Menino, vamos para casa que está escurecendo. Minha mãe e Silvinho já estavam no terreiro à minha espera. Era o lusco-fusco. A umidade do rio subia como névoa tênue, branca, envolvia as goiabeiras, pairava sobre a várzea coberta de lírios do brejo. Lá fomos. O bairro estava muito animado. Encontrávamos grupos alegres, uns com sanfona, outros com violão. As vendas do caminho brilhavam, alumiadas com seus lampiões de querosene. Dentro delas, nas portas, nos terreiros, muitos fregueses, alguns deles tendo bebido à sua conta.
contavam bravatas. Já perto de nossa casa, quando defrontávamos o quiosque do Lourenço, rebentou uma briga, discussão, empurrões. Logo, fez-se um bolo de gente. Espolcaram palavrões de arrepiar os cabelos. O tralha saltou na estrada e riscou um largo círculo com a ponta do pé. Pois quem for homem de verdade, que venha! Relampejaram facas. Reboou um panásio de garrucha. Outro e outro. Socorro! Pega assassino! Lá vai ele na curva do atoleiro! Desandamos a correr e alcançamos a casa, fechando-nos por dentro, mas eu estava tão pálido, tão trêmulo de susto, que nem pude segurar a caneca de água que me deram para beber. Nhá Tudica, mãe de Escolástica, mulher de Sinhozinho, e Nhá Ish, uma neta de alemães, muito mais caipira que as outras mulheres do bairro, assustadas, pediram agasalho em nossa casa. Ao me verem naquele estado, foram concordes em que minha mãe me levasse à casa da Rolada, ali perto, para que ela me benzesse. Meu pai ficou com o Silvinho fazendo o fogo para um café bem quente. Minha mãe saiu comigo no colo, seguida de perto pelas duas mulheres. A rua estava escura, mas em paz. A casa da Rolada ficava um pouco adiante. Era como a do Joaquim do Pico, uma casa abandonada. Naquele tempo, ao que me lembro, havia muitas casas abandonadas. Uma porque tinham matado o dono, outra porque o inquilino tinha feito uma madrugada, fugindo dos credores. Havia também o passageiro abandono das casas em que morreu gente, ou uma daquelas casas em que viveu alguém com doença que pega. A da Rolada, como o bairro chamava, era quase uma tapera. Junto aos seus alicerces tinham nascido árvores e amoreiras silvestres, tapando-lhe toda a frente. A porta da rua e as janelas tinham sido fechadas para sempre, a pregos. A entrada era pelo lado, mas aquela porta não tinha folhas, pois assim mesmo aquela casa encontrara inquilinos. Certa manhã, uma mulher com a filha chegara pela ponte, com uma trouxinha de roupa, como se estivessem dispostas a subirem a serra. Ali entraram para descansar. Como se estivessem no último estado de penúria, foram socorridas pelas mulheres do bairro. Ficaram. A mãe lavava roupa de ganho. A filha gastava o dia inteiro de casa em casa, aceitando aqui um café com pão, ali um naco de broa com uma febra de carne assada. A mulher andava cheia de rosários, amuletos, livrinhos de rezas. Benzia, tirava quebranto, curava mal-olhado, espinhela caída. Sabia rezas fortes. Conhecia os santos de todo o mundo e os outros, os que superintendem sobre cachumbas, suspensões, atrasos de vida e cônjuges que viram a cabeça. Minha mãe chegou comigo no colo, seguida das duas velhas de chale na cabeça. Foi entrando na casa da Rolada, mas estava muito escura. Apenas um candeeiro de querosene suspenso à parede, descochando o seu crepe de fumaça. Nem viva alma. Em certo ponto, o assoalho tinha arriado. Naquele buraco, emergiam galhos de plantas. E como as telhas tivessem corrido umas das outras, a vista habituada via dali o céu com suas estrelas. Ouviu-se uma voz áspera. Entrem pra cá, não tenham medo. A Rolada estava no quarto contíguo, mais conservado. Entre duas pilhas de roupa limpa, fazia a contagem das peças para a entrega. No dia seguinte, ao ver-nos, levantou-se, correu para nós, parou uma braça de distância e tomou um ar inspirado. Não precisa falar. Tomou-me no colo magro, deitou-me, ressupino nos traços tisnados, adiantou-se para a parte derruída do casebre e, como me apresentou a uma potestade que lá devia estar, mas que ninguém via, pôs-se a mascar rezas misteriosas, cabeça erguida, os olhos pregados nas ripas vergadas ao peso das telhas. Pelo rosto cor de cuia, caíam-lhe lágrimas grossas e brilhantes. Depois, apoiando-me do lado esquerdo, benzeu-me com a direita espalmada. Feitas essas manigâncias, voltou-me para as três mulheres, entregou-me a chorar e sentenciou. Ele agora só tem sono. Amanhã estará pronto para outra. Minha mãe agradeceu e voltou para casa, a temperar sina, a termísia austríaca, explicava ela, que é calmante para as bichas assustadas. No mês seguinte, tendo o sítio do Salvador começado a produzir, meu pai foi à cidade
entregou as chaves da casa do Joaquim do Pico. Entregar as chaves, como já disse, era uma fórmula ausente entre senhorio e inquilino. E a família seguiu para a velha propriedade de rio acima. A viagem foi de manhã muito cedo. Nos ranchos ao pé de ponte ainda se viam as fogueiras dos tiradores de mangue. A canoa, numa só viagem, conduziu-nos a todos, a nós e às poucas coisas que constituíam nossa mudança.